há mais como negar. Minha vida é um mistério. Me perdi nos meus critérios, nem o que me avalia. Sei que existe um lugar que custou valor intenso, o espaço ao qual pertenço, onde eu almejo estar. Criaste-me pra ti, e o meu coração não tem sossego até que eu repouse em ti. Quebraste-se por mim, e o teu coração não teve apego, dissolveu-se até o fim. Criaste-me pra ti, e o meu coração não tem sossego até que eu repouse em ti. Quebraste-se por mim, e o teu coração não teve apego, dissolveu-se até o fim. Pra onde irei se só tu tens palavra de vida? Pra onde irei se só tu tens palavra de vida? Sou como um pássaro ferido, ansioso por descanso. Fiz um ninho bem no alto, mas agora eu não alcanço. Criaste-me pra ti, e o meu coração não tem sossego até que eu repouse em ti. Quebraste-se por mim, e o teu coração não teve apego, dissolveu-se até o fim. Criaste-me pra ti, e o meu coração não tem sossego até que eu repouse em ti. Quebraste-se por mim, e o teu coração não teve apego, dissolveu-se até o fim. Ensina-me a confiar minha alma em ti, aquietar. Criaste-me pra ti, e o meu coração não tem sossego até que eu repouse em ti. Quebraste-se por mim, e o teu coração não teve apego, dissolveu-se até o fim. Criaste-me pra ti, e o meu coração não tem sossego até que eu repouse em ti. Quebraste-se por mim, e o teu coração não teve apego, dissolveu-se até o fim. Pra onde irei, onde irei? Pra onde irei, onde irei? Senhor Jesus, entramos na tua presença mais uma vez, como o seu corpo, sua igreja, sua família, Senhor. Que nós possamos nos edificar mutuamente hoje, que esse seja um tempo de aprendizado, de crescimento, de maturidade, de desenvolvimento, Senhor. É isso que nós te clamamos no nome de Jesus. Amém. Isso aí. Bom, essa música Palavra de Vida é uma música minha, e que é inspirada num trecho de Confissões de Santo Agostinho, que é um pai da igreja e um africano. As imagens de Santo Agostinho são muito interessantes, porque você pega as imagens mais antigas dele, ele é retratado retinto. E conforme vai passando o tempo, as imagens mais novas ele vai ficando mais branco, eles vão branqueando, inclusive os seus traços. Nariz, formato de nariz, de boca, olhos, tudo mais. Ele vai ficando mais europeu nas imagens mais recentes, enquanto que as imagens mais antigas trazem características mais africanas, né? A gente está nas vésperas aí do Dia da Consciência Negra, por isso eu quis trazer essa música, né? Vamos dizer assim, inspirada em um teólogo, um pai da igreja africano, desde os primórdios da igreja, né? A igreja foi muito influente e teve muitas pessoas importantes
de diversas linhas de raça, de nação, de povo, de etnia. E talvez alguns anos, talvez questão de 1 ou 2 décadas atrás, foi resgatado muito da contribuição de Agostinho para a igreja, e hoje ele é, vamos dizer, um autor da moda. É chique estudar Agostinho se você estiver estudando teologia, né? Mas nem sempre foi assim, né? Parece que isso tem sido recuperado há algum tempo mais recente, agora, graças a Deus. Bom, na próxima segunda, então, é Dia da Consciência Negra, e a data do Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, foi escolhida para lembrar a morte de Zumbi dos Palmares em 1695. Zumbi nasceu livre, ele não nasceu escravo, ele nasceu livre em 1655, na capitania de Pernambuco, que hoje é estado de Alagoas, aquela região. Mas ele foi capturado e escravizado aos 6 anos de idade. Você imagina o que é ser capturado e escravizado aos 6 anos de idade. Ele se tornou escravo de um padre português, Antônio Melo. Ele recebeu aí o nome de Francisco, nome europeu, né? E foi ensinado na doutrina católica, ajudava na celebração da missa e aprendeu português e latim. Aos 15 anos, Zumbi fugiu para o Quilombo dos Palmares, que era uma colônia africana, um refúgio de escravizados, né? Palmares tinha o seu próprio governo, suas próprias leis, e era como se fosse um estado independente dentro do Brasil, uma colônia africana independente de Brasil e Portugal, o que incomodava demais a coroa. Em Palmares, todos eram bem-vindos. Lá você tinha branco, preto, indígena, miscigenado, gente de tudo que é lugar. Era bem-vindo, era acolhido em Palmares. Ganga Zumba era o líder de Palmares nessa ocasião. Era uma pessoa muito diplomática, chegou a ceder alguns acordos com o governador da capitania de Pernambuco, depois de receber alguns ataques ali em meados de 1678. Zumbi foi contra esse acordo com o governador e acabou assumindo a liderança do Quilombo dos Palmares em 1680, aos 25 anos de idade, um rapaz ainda, quando o Ganga Zumba foi assassinado por envenenamento. Em 1694, os bandeirantes fizeram um ataque surpresa no mucambo onde o Zumbi estava, né? E finalmente eles derrubaram a última fronteira ali do Quilombo de Palmares, que tinha sido fundado em 1600. Você imagina que foram 94 anos de resistência do Quilombo dos Palmares. Zumbi fugiu dali com um grupo de apoiadores, mas em 20 de novembro de 1695, o grupo foi traído por um ex-companheiro que dedurou o lugar onde eles estavam, foi emboscado pelos bandeirantes. Zumbi foi morto, decapitado, a cabeça dele foi salgada e levada para o governador. Em 14 de março de 96, o governador de Pernambuco, da capitania de Pernambuco, né, Caetano Melo e Castro, escreveu para o rei de Portugal o seguinte: determinei que pusessem sua cabeça em um poste no lugar mais público dessa praça, para satisfazer os ofendidos e justamente queixosos, e atemorizar os negros que supersticiosamente julgavam Zumbi um imortal, para que entendessem que essa empresa acabava de todo com os Palmares. Então, para prestar conta para os senhores de escravos e para botar medo nos escravos, eles colocaram a cabeça do Zumbi de Palmares em exposição, mais ou menos como aconteceu com Tiradentes, mais ou menos como aconteceu com Jesus, né? A partir de 2011, a data da morte do líder de quilombola passou a ser lembrada oficialmente como Dia da Consciência Negra, e é isso que a gente lembra na segunda-feira, que é feriado, dia 20 de novembro. Quando a gente olha para um relato desses, fica difícil imaginar como é que uma coisa dessas acontecia debaixo do nariz da igreja. E muitas vezes sob proteção e incentivo de lideranças eclesiásticas. Lembra, Zumbi nasceu livre e foi escravizado por um padre aos 6 anos de idade. Em diversos episódios, a missão foi usada como uma desculpa, um subterfúgio para adotar tais práticas
práticas de agressividade, de segregação, de escravização, de tortura e de morte. Não dá para ignorar o contraste entre essa postura e a palavra que Deus tinha dado a Moisés no início de tudo, ali em Gênesis 12:3, e é repetido de novo lá em Gênesis 28:14. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Com todo esse cenário em mente, a gente vai olhar agora para uma passagem da história de Moisés, que está lá em Números, capítulo 12, versos de 1 a 16. Diz assim: Miriam e Arão criticaram Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Disseram: acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era muito humilde, mais do que qualquer outra pessoa na terra. No mesmo instante, o Senhor chamou Moisés, Arão e Miriam e disse: vão à tenda do encontro vocês três. E eles foram para lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e parou na entrada da tenda do encontro. Arão e Miriam, chamou ele. Os dois se aproximaram, e o Senhor lhes disse: ouçam o que eu vou dizer. Se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei em visões, falarei com ele em sonhos. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés. Ele tem sido fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por meio de enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Como vocês ousaram criticar o meu servo Moisés? A ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Enquanto a nuvem se afastava da tenda, Miriam ficou ali, com a pele branca como a neve, leprosa. Quando Arão viu o que havia acontecido a ela, clamou a Moisés: ó meu Senhor, por favor, não nos castigue pelo pecado que insensatamente cometemos. Não permita que ela fique como um bebê que nasce morto já em decomposição. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, eu suplico que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse apenas cuspido no rosto dela, não ficaria contaminada por 7 dias? Portanto, mantenham-na fora do acampamento por 7 dias. Depois disso, ela poderá ser aceita de volta. Miriam foi mantida fora do acampamento por 7 dias. E o povo esperou até ela ser trazida de volta para seguir viagem. Então saíram de Hazerote e acamparam no deserto de Parã. Bom, a primeira esposa de Moisés, vocês sabem, foi Zípora. Ela era midianita. Midianitas são descendentes de Abraão. Não de Sara, mas do segundo casamento de Abraão. Quando Sara morreu, Abraão teve uma nova esposa e teve uma nova descendência, de onde vem os midianitas. A gente não sabe se Zípora morreu antes de Moisés casar com essa esposa cuxita, que a gente não sabe o nome, mas essa é a teoria mais aceita, porque não existe nenhuma menção de que Moisés tivesse 2 esposas naquele contexto. Então é bem provável que ele tenha ficado viúvo e daí casado com essa esposa cuxita. O povo cuxi era bem negro. Habitavam a região onde hoje fica o Sudão. Nimrod, o primeiro valente mencionado na Bíblia, né, que foi fundador de 4 cidades, entre elas a mais famosa, né, Babel. Nimrod era cuxita. Ele era desse povo, dessa descendência. Que também em alguns textos vai aparecer como etíope. Por exemplo, em Jeremias 13:23, diz assim: acaso o etíope, cuxita, pode mudar a cor de sua pele? Pode o leopardo tirar as suas manchas? De igual modo, você é incapaz de fazer o bem, pois se acostumou a fazer o mal. Percebe que o estigma do cuxita era a pele preta. Esse era o estigma e isso foi que deixou tanto Miriam quanto Arão incomodados com a esposa com a qual Moisés havia se casado. O Paulo Freire diz que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Se a gente voltar um pouco na história, Miriam e Arão eram irmãos de Moisés, né? Se a gente voltar um pouco na história, a gente vai lembrar que Miriam nasceu e cresceu debaixo de uma opressão egípcia. Mas ela se ofendeu quando o seu irmão se casou com uma mulher
de Cuxi. Deus ataca ela com uma lepra que deixa ela completamente branca. Percebe a ironia fina, né? Você está incomodada por ela ser preta, então você vai ser branca. E aí ela ficou completamente branca, né? O Arão chega a dizer que parecia um feto abortado, a irmã dele, naquele momento. O ministério pastoral de Moisés começa exatamente com a libertação de um povo que era escravizado no Egito e segue depois com a aliança, a lei e tabernáculo. Isaías 19, 25 é um dos meus trechos favoritos da Bíblia. Eu amo porque ele demonstra o amor de Deus por todas as nações. Ele diz assim: o Senhor dos exércitos dirá: bendito seja Egito, meu povo. Bendita seja a Assíria, a terra que criei. E bendito seja Israel, minha propriedade especial. Deus não é Deus de Israel, não é o Deus de Abraão exclusivo. Ele é também de Abraão, assim como é de toda a terra, de toda a nação, de todo o povo. No Novo Testamento acontece algo parecido. Os hebreus interagiam principalmente com dois povos vizinhos, com os romanos, que os oprimiam, e com os samaritanos, que eram oprimidos pelos judeus. Então perceba que, de um lado, ele é oprimido por um grupo, e do outro ele oprime o grupo seguinte. Paulo Freire: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Quando Jesus chega, ele traz uma educação libertadora. Jesus acolhe os romanos. Ele é chamado de amigo dos romanos. Cobradores de impostos, como Mateus e Zaqueu, fazem parte do seu grupo de amigos. Ele traz essas pessoas para perto. Ele recebe romanos entre os seus discípulos e, mais tarde, uma igreja é plantada entre os romanos. Ele faz da mulher samaritana a primeira pessoa a quem ele se revela como Messias. Jesus diz àquela mulher samaritana na beira do poço de Jacó: sou eu que falo contigo. No momento em que ela diz: um dia vai chegar o Messias, Jesus responde: sou eu que falo contigo. É a primeira pessoa a quem Jesus se apresenta como o Messias Salvador. Ela também se torna a primeira missionária a repassar essa notícia, porque ela sai correndo contar para a cidade. Se você se lembrar, Jesus também transforma um samaritano hipotético, um samaritano que não tem nome, no herói de sua parábola, em detrimento de sacerdotes, de doutores da lei. A missão de Deus é o cuidado dos vulneráveis. Na Bíblia, esse grupo compreende órfãos, viúvas, estrangeiros e pobres, mas essa não é uma lista, eu já falei disso aqui, essa não é uma lista exaustiva. Ela é um símbolo, ela nos aponta uma direção. Hoje, ela abrangeria refugiados, trabalhadores imigrantes, sem teto, negros, mulheres, LGBT e todos aqueles que são vítimas de algum tipo de opressão por condições inatas ou por condições adquiridas. Jesus escolheu se encarnar, nascer em Belém e se criar em Nazaré. São dois locais ao norte da Samaria. Jesus escolheu se encarnar, nascer como um palestino, estigmatizado desde aquele tempo pelos judeus. Ao ponto de que, quando Felipe conta a Natanael acerca de Jesus, a resposta de Natanael, que está lá registrada em João 1,46, é: por acaso tem como vir algo bom de Nazaré? É como talvez a gente falasse de um bairro de periferia ou de uma região habitada por pessoas que não são bem vistas, são marginalizadas. E alguém dissesse: de lá está vindo o Messias, o Salvador. E uma pessoa de bem, né, um cidadão de bem, responderia: de lá? Você tem certeza? É desse lugar que vai vir? Não é possível. Foi assim que Jesus nasceu. Cresceu como talvez o filho de uma mulher, de uma mãe solteira, né? De uma mulher que engravidou antes de se casar.
E ele sofreu todo tipo de estigma durante sua vida. Agora, diferente de qualquer um de nós, Jesus escolheu se encarnar dessa forma. Porque Jesus conscientemente se colocou nessa condição. Embora sendo Deus, não julgou usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Ele voluntariamente assumiu esse lugar. Isso demonstra o apreço que Deus tem pelo marginalizado. O propósito de Deus com Abraão e com a igreja, a posteriori, nunca foi tornar eles um povo hegemônico, mas sim um grupo que se espalha, abençoa e recebe todos ao seu redor. Esse propósito permanece o mesmo. Eu já mencionei, vou citar agora o versículo completo, Gênesis 28, 14. Seus descendentes serão numerosos como o pó da terra. Eles se espalharão por todas as nações, leste, oeste, norte e sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por intermédio da sua descendência. O evangelho é para todas as famílias da terra. É uma casa aberta, é a casa do acolhimento. Todas as cores, todos os espectros políticos, de todos os lugares, de todos os ritmos, de todos os gêneros, de todos os números, de todos os estratos sociais, de todas as culturas. Mas existe um convite especial de Jesus ao cansado, ao sobrecarregado, ao estigmatizado, ao marginalizado, ao criminalizado, ao descartado. Jesus escolheu se encarnar como um desses. Jesus escolheu nascer como uma criança periférica. Apocalipse 5, de 1 a 10, nos dá um sinal do que é o paraíso. Apocalipse 5, 1. Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro, escrito por dentro e por fora, e lacrado com 7 selos. Eu vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos desse livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então um dos 24 anciãos me disse: não chore, veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os seus 7 selos. Então eu vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas agora ele estava de pé, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos 24 anciãos. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que representam os 7 Espíritos de Deus enviados a todas as partes da terra. Ele deu um passo à frente, recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando o cordeiro recebeu o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo. E entoaram um novo cântico com essas palavras: digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso
nosso Deus, os constituístes, reis e sacerdotes, que reinarão sobre a terra. E para o nosso Deus os constituístes, reis e sacerdotes, que reinarão sobre a terra. Digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes, reis e sacerdotes, que reinarão sobre a terra. E para o nosso Deus os constituístes, reis e sacerdotes, que reinarão sobre a terra. Digno és digno de louvor. Senhor Jesus, nós podemos simplesmente imaginar a beleza dessa cena. Gente de toda cor, de toda veste, de todo sotaque, de todo jeito, se achegando, porque foi comprado pelo Senhor. Não porque foi vendido como um objeto, mas que foi comprado por amor, por misericórdia, por graça. Senhor, que essa consciência não se aparte de nós, que nesse dia da consciência negra, a gente abra os olhos, Senhor, para aquilo que ofende a sua beleza, para aquilo que ofende a integridade do ser humano, a beleza e a riqueza que o Senhor colocou sobre cada um feito à sua imagem e semelhança. Converte os nossos corações, Senhor. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E, como de costume, fazer uma pergunta para a gente interagir aqui. E a pergunta, mais uma vez, é uma provocação, né? A pergunta é: existe algo que a igreja deva fazer com relação ao racismo? O quê? O que é que a igreja deve fazer ou deve parar de fazer com relação ao racismo? E aí, quem quiser colaborar, pode levantar a mão, pode abrir o microfone e participar. Olha só,
Eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui, é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados, às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.